Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar uma lição espiritual que é, olha, muito poderosa. A lição 56. E o nosso foco aqui vai ser bem prático. Como é que a gente pega essas ideias e aplica no nosso dia a dia, sabe? Para ter um pouco mais de paz. Bora lá mergulhar nisso? A promessa aqui, gente, é bem simples. Sabe, é pegar aqueles conceitos que às vezes soam meio abstratos, meio papo-cabeça, e trazer para a nossa vida real, para aquilo que a gente vive, sabe? Para os nossos relacionamentos, para as nossas dores. Não é sobre teoria, não. É sobre ferramenta prática para a gente lidar com os desafios de cada dia. Então, o ponto central de tudo é este. A lição fala de ataque, de medo, de visão. Mas no fundo, ela está falando sobre identidade, sobre como a gente se enxerga. Pensa assim, ataque, medo e visão são só umas lentes que a gente vai usar para investigar aquela pergunta que não quer calar. Afinal, quem eu sou? Ok, vamos começar com a primeira grande ideia. E olha, já vou avisando que ela pode parecer um pouco estranha no começo, meio contra o que a gente está acostumado a pensar. A ideia é a seguinte: aquela sensação de que o mundo está nos atacando, na verdade ela começa dentro da gente, nos nossos próprios pensamentos. Pensa numa situação super comum que acontece todo dia. Tá aqui o fato. Alguém passa pela gente e não cumprimenta. É só isso. Um evento simples, neutro, a pessoa não disse oi, ponto. E aí? Olha o que a nossa mente faz. E faz isso num piscar de olhos. Ela pega aquele fato que era neutro e pá! Crava um significado doloroso nele. Estou sendo rejeitado. Pronto. A nossa cabeça cria uma história inteira de rejeição em cima de um simples não oi. E aqui que está o pulo do gato. A grande sacada. Presta atenção nisso. A dor, o sofrimento, ele não nasce do fato em si, da pessoa não ter dado oi. Ele nasce do significado que a gente dá para aquilo. É essa camada de interpretação, essa historinha que a gente conta, que realmente dói. Essa pergunta é para a gente parar e respirar fundo. Pensa aí, nas vezes que a gente se sente atacado, magoado, será que o mundo está realmente atacando? Ou será que o que dói é a nossa interpretação de um ataque? É a realidade ou é a história que a gente conta sobre a realidade? Beleza, então, se o problema tá na interpretação, qual é a saída? Bom, vamos para a segunda ideia que é justamente sobre isso. É sobre uma escolha muito poderosa. Quase como uma chave que pode virar todo o jogo da nossa percepção. E olha que interessante essa comparação. É como se a gente tivesse dois caminhos. De um lado, tem aquela parte nossa que quer estar certa a qualquer custo, sabe? O ego que precisa ganhar a discussão. Isso leva para onde? Para a defesa, para a briga, para o conflito. Do outro lado, tem um desejo que é mais profundo. Acima de tudo, eu quero ver, quero entender de verdade. E esse caminho, esse abre a porta para a paz. Mas o que significa ver de verdade nesse contexto? Não é só olhar com os olhos, né? Ver aqui é uma decisão ativa. É escolher olhar para uma situação e ir além daquela primeira reação automática, sabe? Além do julgamento que a mente joga na nossa cara. É buscar uma compreensão maior, mais calma. E essa frase é, uau, fundamental. O mundo que a gente vê lá fora é, na verdade, um espelho do que a gente acredita que é aqui dentro. É simples assim. Se por dentro existe uma crença de eu sou alguém rejeitável, o que a gente vai ver lá fora? Rejeição. Em tudo quanto é canto. Certo, já entendemos como a nossa interpretação cria o nosso mundo. A pergunta de $1 milhão agora é: como a gente faz, na prática, para mudar esse ponto de vista? Como é que a gente começa a olhar para as coisas de um jeito diferente? A lógica aqui é simples, né? E muito poderosa. Não tem como a gente esperar um resultado diferente se continuar fazendo a mesmíssima coisa. Se o jeito de olhar para o mundo não muda, o sofrimento que vem desse olhar também não vai mudar. A experiência só muda quando a perspectiva muda. Então, o primeiro passo é esse aqui. É só uma pergunta. Uma pequena sementinha de dúvida naquela certeza absoluta da nossa dor. E se? Só e se? Isso não for um ataque? Só de considerar essa possibilidade, a energia da coisa toda já começa a mudar. Aí a gente vai um pouco mais fundo. Beleza. E se não é um ataque, então? E se for só interpretação? Essa pergunta reforça aquela ideia central. Será que o que está doendo é o fato ou é a história que eu estou contando para mim sobre esse fato? E por fim, a pergunta que abre todas as portas. A gente nem precisa ter a resposta para ela. Só precisa fazer a pergunta. E se existir uma outra forma de ver isso? Essa pergunta convida a curiosidade para a dança, sabe? Tira a rigidez do julgamento e abre espaço para o novo. Agora a gente vai mergulhar na parte talvez mais profunda e transformadora de toda essa conversa. É um convite para a gente olhar ainda mais fundo,
para além do que os olhos veem, para além dos comportamentos e das aparências. Para essa ideia não ficar tão abstrata, vamos falar de essência. Pensa nisso como um centro, um núcleo que existe dentro de cada um de nós. Uma parte que está sempre intacta, que nunca foi ferida. Não importa o que aconteça do lado de fora, nas aparências, essa essência não pode ser arranhada. E o que isso quer dizer na prática? Que por trás de cada comportamento, mesmo os mais difíceis, os mais equivocados, existe uma natureza que é puro amor. Ela pode estar, super encoberta por camadas e mais camadas de medo, de raiva, de dor, mas ela está lá. Ela não foi destruída. Bom, agora vamos para a nossa reta final. É hora de juntar todas essas peças, amarrar as pontas e ver o que a gente pode levar de prático de tudo isso. Qual é o caminho para a paz que essa lição aponta? E essa ideia aqui é um grande alívio, não é? A verdade sobre quem a gente é de verdade não se perdeu no caminho. Ela só foi encoberta. Isso significa que a paz que a gente tanto busca não é algo que precisa ser construído do zero. É mais como uma redescoberta. É só lembrar do que já está aí dentro. Então, para a gente fechar, aqui está um resumo das ideias principais. Primeiro, o sofrimento não vem dos fatos, ele nasce da nossa interpretação. Segundo, a gente vê o mundo lá fora com base no que a gente acredita que é aqui dentro. Por isso, se a gente muda o jeito de ver, a experiência toda muda. E o mais importante, existe uma parte intacta que não pode ser atacada dentro de todo mundo. O amor não se perdeu, ele só foi esquecido. Isso aqui é crucial deixar bem claro, tá? O objetivo de tudo isso não é fingir que a dor não existe, não é negar o que se sente. Pelo contrário, é investigar de onde ela vem de verdade. E quando a gente descobre que a origem dela pode não ser o mundo, mas sim o pensamento, aí a gente ganha o poder de escolher um novo pensamento. E para fechar, a gente termina com essa ideia que é simples, poderosa e perfeitamente simétrica. Se é no pensamento que o ataque começa, então é exatamente ali que a paz também pode começar. A chave não está em tentar mudar o mundo lá fora. A chave está em escolher um novo jeito de ver aqui dentro.